Boa noite, irmãos. Graça e a paz seja com todos. Depois de alguns anos que já ensino na igreja, na verdade eu comecei a ensinar de alguma forma ainda adolescente. Quando ainda era da Assembleia de Deus, já tinha iniciado. Pregação é um negócio mais recente. Mas eu lhes confesso que ainda hoje eu tremo um bocadinho, sabe? Eu acho que é muita responsabilidade. Acho que algumas pessoas brincam de pregar e brincam de ensinar. Eu acho muita responsabilidade e eu continuo com um bocado de nervosismo e de preocupação quando faço isso. Mas em segundo lugar, tem um segundo sentimento que me gera assim, estar aqui com os irmãos, que é gratidão porque vocês confiaram. É a igreja quem delega essas coisas, né? É a igreja quem deve definir, definir de certa forma, perceber, e nós começamos a domingo a estudar isso, né? Perceber qual o dom que cada um tem e colocar as pessoas para servirem dentro dos seus dons, que é aquilo que certamente nos dá mais prazer e aquilo que a gente faz muito mais bem feito. Pois bem, nós vamos estudar nessa sequência de 5 noites, hoje domingo, quarta, vamos estudar algumas passagens de Crônicas, mais especificamente de 2 Crônicas, sendo que temos de lembrar sempre, Crônicas não são 2 livros, Crônicas é um livro, mas na nossa Bíblia, por uma questão de facilidade, em algum momento dividiram Crônicas em 2, mas é um livro só. Hoje será uma aula, não será pregação, certo? Eu coloquei o púlpito por uma questão mais de gravação e tal, como a gente está fazendo nos domingos também, mas nós não vamos abordar como aula, vamos abordar como dizendo, não como pregação hoje, mas como uma aula introdutória que vai nos auxiliar a entender qual a mensagem de Crônicas. E é a partir do que a gente vai ver hoje que a gente vai ler todo o resto do livro, certo? E é importante que os irmãos que vão acompanhar, que vão estar dentro, que vão lendo, inclusive eu passei pelo Zap quais os textos que a gente vai abordar, né? São algumas histórias de alguns reis. O nosso texto é 2 Crônicas, mas o nosso texto-chave, aquilo que eu vou ler de antemão, e eu até disse aos irmãos, quem for participar, leia esses textos. Eu disse, acho que leia do 1 ao 7, né? Vamos ler capítulo 7, versículo 11. Capítulo 7, versículo 11 de 2 Crônicas. Acompanha aí o que é que ele diz. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e o seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse, ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome, texto repetidíssimo, pregadíssimo, e a gente já às vezes até abusa de tanto ouvir, né? Campanha de oração gosta de usar isso aqui. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi seu pai, quando eu lhe disse, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas
se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, arrancar como quem arranca uma raiz, uma planta pela raiz, que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. Todos que passarem por este templo agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que lhes tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda esta desgraça. Eu sou fascinado por filmes, mas gosto também um bocadinho de teatro, embora não costume muito ir, mas gosto não só da história, mas da arte do teatro. Um pouco menos, mas ainda admiro também a ópera. E de todas, a que eu mais fico fascinado é uma obra chamada O Anel de Nibelungos, ou Nebelungos, dependendo de algumas transliterações, mas O Anel dos Nibelungos, que foi uma obra de Richard Wagner, um dos grandes compositores que a história e inspirou profundamente O Senhor dos Anéis. A ideia do anel é a ideia desse anel que corrompe, que seduz, né? E muitas das coisas que acontecem no próprio livro e reproduzidas no filme são a mesma coisa que acontece na obra, como um irmão que mata o outro por causa do anel, né? E é interessante como a ópera e o próprio teatro tem algumas coisas que a gente precisa entender para poder você gostar. Uma delas é que você precisa entender que a peça ela vai ser dividida entre atos e cenas. Os atos são as partes principais, as divisões principais, que geralmente são conectadas por um tema central. A obra se divide em partes, em temas ou em períodos históricos, dependendo do que for. E cada ato vai ser a representação dessa unidade. E cada cena que vai desenrolar é o desmembrar desse ato. A cena é a unidade básica, é a unidade das coisas que vão se desenrolando. Você percebe, se você for assistir uma peça, você percebe claramente quando uma cena ela acaba e vai para outra. Porque as cortinas permanecem abertas e os atores só mudam de lugar ali. O ato não, o ato é aquele momento onde as cortinas se fecham, aí tem uma pausa para poder recomeçar. Pois bem, toda a história, na verdade, ela tem esse sentido. O que é uma história senão uma sucessão de cenas, né? Essas cenas juntas, elas vão dar sentido à história. E você não vai poder entender corretamente uma cena se você não entender toda a história. Você pode pegar uma cena e entender ela totalmente do contrário do que ela quer dizer, se você não entender o seu contexto. Então, toda a cena é entendida no contexto da história maior, e a história maior, por sua vez, ela tem que ser entendida no desenrolar, né, das suas partes. Existe uma outra coisa que é importante para você entender na hora que vai ver isso, é qual o gênero da peça, da ópera ou do filme. Muitas vezes a primeira coisa que a gente quer saber, a primeira coisa é: que tipo de filme é esse? Uma comédia? Não, não gosto de comédia, você já não assiste. Eu sou muito exigente. Comédia e terror para mim tem que ser muito terror ou muito engraçado, senão eu não gosto. Então, comédia, drama, ação. Se você não entende, imagine você assistir um filme de comédia com a mesma expectativa que assiste um filme de ação. Totalmente sem sentido.
né? Então eu diria que essa é a segunda coisa importante para você perceber. E eu comecei falando isso por quê? Porque crônicas parece ser histórias. E, sinceramente, olhando a grosso modo, qual o objetivo das crônicas? Parece ser apenas narrar fatos. Aí a gente se engana. Reis faz isso, crônicas não. Depois de Eclesiastes, Crônicas é o meu livro predileto. E eu digo mais, é o meu autor predileto depois do Eclesiastes. Eu fiquei fascinado quando eu comecei a ler direitinho Crônicas, uns 3 anos atrás, mais detidamente, e percebi como o cronista, se é que foi só um, a gente não sabe direito quem foi, mas como o cronista sabe escrever. Ele sabe o que quer e ele sabe como fazer isso. O cronista, ele é enfático quando tem que ser. O cronista, ele, assim, a palavra que eu quero achar é perspicaz. Não é a palavra que eu quero. Eu perdi a palavra aqui. Eu ia dizer sádico, me fugia a palavra. Ele sabe ser irônico. O cronista sabe ser irônico. Se você lê tudo ao pé da letra, você não entende o que ele quer, na verdade, dizer ali por trás. Ele escreve uma cena onde um rei está sendo feito de bobo e nem percebe. Um profeta diz a verdade e fica põe água porque disse a verdade. Quando eu voltar, e o profeta dentro de si está dizendo, tu não vai voltar mesmo. Quando você começa a ler direitinho Crônicas, e você precisa ler direitinho, com cuidado, porque é muito gostoso de ler. Você ri, você arranca os cabelos. Como é que ele faz um negócio desse aí de novo? A gente tem que ler a Bíblia com vivacidade. Como se a gente estivesse vendo aquilo acontecendo. Às vezes a gente peca até em fazer um devocional. Peca não no sentido de pecado contra Deus, peca no sentido de erra. Às vezes a gente faz um devocional. Qual a mensagem que Deus tem para mim? Aí pega 1, 2 versículos, né? E é até edificado. Mas perde uma riqueza tão grande se a gente tivesse aberto só um pouquinho mais os olhos e lido com cuidado. Então, quando a gente entende um livro da Bíblia, a gente lê ele de forma diferente. Esse semestre agora no seminário eu vou falar de introdução ao Novo Testamento. Quando a gente vê a riqueza de a gente entender uma disciplina dessa, por exemplo, entender todo o Novo Testamento como quem sobe numa montanha, que é difícil, né? Você chega ofegante, cansativo, mas a visão que você desfruta lá de cima e mais, a ordem, né? Você subisse em cima de um maior prédio, talvez em Natal, talvez você conseguisse ver, como diz Mark Dever, as ruas, como elas são organizadas. Você vê a organização, a estrutura. E aí quando você anda por essas ruas, você já conhece. E é tão mais gostoso, você já está se situando. Então a gente precisa entender a mensagem. E eu estou torcendo aqui para conseguir chegar, mas acho difícil chegar no final. Pra você ter ideia, quando eu terminei minha pesquisa, estavam umas 13 páginas aqui na mão. Eu tentei, chegou em 5. Ainda é muito. Não deveria ter 5 páginas aqui, deveria ter 3 ou 4, olha lá. Mas eu vou tentar percorrer. Irmãos, e aí é uma aula, né? Vocês domingo não vão poder interagir não, mas só depois, né? Termina. Mas hoje vão poder interagir quanto quiserem. Então a gente precisa entender que há uma história maior, há um sentido que conecta todas as histórias de Crônicas. E se a gente fosse conectar, eu quero fazer isso na pregação, com um sentido maior de toda a história da Bíblia, certo? A história da redenção. Mas hoje é uma aula introdutória que eu não quero tratar do Novo Testamento nem de Cristo, que é para onde deve sempre apontar a pregação. Então vamos ver aqui para eu me situar onde eu estou. Samuel e Crônicas é a principal base da história que acontece em Crônicas. Samuel e Reis. Mas Samuel e Reis, né, ele pode me dizer, o autor está aqui,
Samuel e Reis, ele meramente conta a história. Mas o que aconteceu e por que Crônicas foi escrito? Para repetir a mesma história? Você vai ver que não, porque ele não repete a mesma história. Ele só fala do reino de Judá. Nós temos que lembrar que o reino foi dividido em Roboão, né? E ele só conta a história dos reis de Judá e não do reino do norte também, ele não conta. Segunda coisa que acontece é que ele também, não só, alguns dizem assim, que bem antigamente dizia-se assim, que esse livro foi escrito para contar as coisas que foram omitidas nos outros dois. Também não é verdade. Ele foi escrito no final do cativeiro da Babilônia. Quando o reino de Israel rachou, o reino do norte, em um certo período, foi arrasado pelos assírios, exterminado quase que pelos assírios, não totalmente exterminado, mas foram misturados. Eles deixaram de ser judeus puros. E aí vem a história dos samaritanos, né? Os samaritanos são esses judeus misturados com gentios. E sobrou de Judá. Mas o de Judá também continuou pecando. E aí nós já vemos o final da história. O final da história, dessa história de Crônicas, é que eles se rebelaram contra Deus continuamente. E Deus então cumpriu o que ele tinha dito na sua aliança. Inclusive que ele disse aqui, quando a gente estava lendo, capítulo 6, capítulo 7, levou o povo para o exílio, levou embora da terra. Não sabemos exatamente a data, mas ou foi depois do final do cativeiro, já um pouco tempo depois, ou foi próximo do final. Essa história, ou esse livro, foi escrito para esse povo que estava humilhado, povo que se sentia o povo de Deus, né? Estava agora humilhado, dominado por um povo que eles achavam que quando você lê Jeremias, por exemplo, você vai ver Jeremias dizendo: é melhor vocês se renderem à Babilônia. Ele está dizendo: isso é um traidor, ganhou dinheiro para dizer isso. E eles se opuseram a Jeremias todo o tempo. E ele dizia: não, nós temos o templo do Senhor, o Senhor está conosco. Pode ver, eles ficavam dizendo isso. O templo era a garantia que Deus estava com eles. Ezequiel, pouco tempo depois, viu Deus saindo do templo. E é importante conectar com isso aí, porque aqui em Crônicas nós vamos ver Deus ocupando o seu templo. Então mostra, não, Ezequiel diz: Deus saiu do meio do seu povo, ele abandonou o seu povo. Porque o seu povo o rejeitou, não porque ele é mau. O povo não quis, eles teve que sair. Então nós já sabemos, diferente de um filme, às vezes que a gente sabe o final da história e não quer mais assistir porque não tem graça. Quando a gente já sabe o final da história, Crônicas não deixa de ser interessante. Porque na verdade nós vamos ver, e aí é que está a história, esse livro foi escrito para um povo que já sabia o seu final da história, mas que eles não sabiam que o final da história ainda não era o final. Que sim, Deus podia restaurar novamente o seu povo, apesar de tudo que eles fizeram. Crônicas quer mostrar, primeiro, por que esse povo que se chamava de Deus, como sendo de Deus, que tinha um nome de Deus, que eles me chamam pelo meu nome, né? A marca de Deus estava com ele, o templo do Senhor onde Deus, a grosso modo, habitava, embora o próprio Salomão mostra que entende isso, que Deus não habitava lá, mas Deus estava lá no meio do seu povo, a marca era o templo, eles tinham uma aliança. Por que esse povo então foi dominado? Crônicas mostra para esse povo por que eles estavam naquela situação. E segundo, que eles ainda tinham esperança. Eles tinham esperança de ser restaurados. Se fôssemos falar aqui em forma de pregação, eu ia aliar isso à mesma situação que é apresentada no Novo Testamento, do homem escravizado pelo pecado, por causa dos seus próprios pecados. E a aliança em Cristo é capaz de nos resgatar, que tem esperança. Veja só que eu faria as mesmas coisas, mas muito mais do que na aula. Então vamos lá. Mas ele é tão impressionante que ele não usa só Samuel e Mateus para tirar algum relato histórico. Ele também ele cita Salmos, ele faz referência ao Pentateuco, usa até certos profetas. Parece que alguns
livros que a gente não tem acesso hoje, ele também utilizou. Mas o mais importante é que ele quer não apenas contar uma história. A história não é o objetivo. Saber a história não é o objetivo. Ele quer passar uma mensagem. E então ele mostra a prova histórica do que ele quer dizer. É isso que a gente vai ver, certo? Tudo que vai acontecer em Crônicas é o cronista tentando mostrar que, sim, Deus cumpriu sua parte na aliança. Não, o povo de Israel não cumpriu. Que sim, Deus cumpriu então a sua parte na aliança, que era dar todos os castigos que estavam previstos no pacto. Se vocês forem fiéis à aliança, vocês vão receber as benesses. E eu diria a vocês, muito mais valioso do que qualquer coisa que Deus pudesse dar a eles: terra, riqueza, nome grande entre os povos. Nada disso se comparava com a grande bênção que acontece em Crônicas. Deus mostra que está no meio do seu povo. Ele não está no trono de glória lá longe, mas ele está no meio de nós. Eu gosto, e acho que já disse isso, dessa parte da liturgia católica, quando diz o Senhor está no meio de nós. Isso mexe com o meu coração. E a resposta só pode ser glória a vós, Senhor. Eu acho isso fenomenal. Não gosto da liturgia engessada, mas eu admiro a ideia, da formatação, do porquê das coisas. Embora, lógico, que tem coisa na liturgia católica que não tem nada de cristão. Mas as coisas boas que tem ali, a gente deve também inspirar. A gente também deve usar, não para fazer igual, mas para usar os mesmos princípios, que são, pelo menos, a parte dos princípios cristãos. É a presença de Deus a grande bênção. Por outro lado, se eles rejeitarem a Deus, estava no contrato assinado com Deus. E todos os malefícios que viriam também. Então Deus apenas cumpriu o que foi acordado entre as partes. A aliança nada mais é que um contrato entre as duas partes. E, apesar disso tudo, ele vem para mostrar que Deus continua sendo um Deus alcançável. Um Deus que está acessível, mesmo para os corações mais duros. E a gente vai ver aqui, já vou adiantando para vocês, quão chocante num sentido bom, é a história de Manassés. Vamos abordar isso, eu acho que num domingo. A história de Manassés é o maior exemplo, na minha opinião, de Crônicas. Talvez, estava conversando isso com o diretor hoje do seminário, a coordenadora. Talvez de toda a Bíblia, sinceramente. De exemplo de como Deus, ele perdoa pecado. Manassés foi restaurado apesar de tudo que ele fez, e não foi coisa pouca, não. Então nós vemos no capítulo 1, aí eu vou passar rápido. Me diga uma coisa, quando vocês lembram de Salomão, qual foi a coisa pela qual Salomão ficou tão conhecido? Mais conhecido de todas as coisas? Concorda? Pai, parece que era mais de 1000 mulheres. Não era isso, não? Que era mais de 1000, viu? Era umas 1000 até quando ele contou. Mas depois, eu acho que perdeu as contas. A Bíblia diz... A Bíblia diz também que ele foi o mais rico da época dele. Pelo menos diz a Bíblia que parece que no mundo de então, na época dele, ninguém foi tão rico, tão famoso quanto Salomão. Tem certeza que não foi essas coisas? O que vocês acham? Ele é mais conhecido, ficou mais conhecido na história por causa de quê? Então, vocês insistem. Ok. Então, eu vou ter que concordar com vocês para você não apanhar hoje aqui. Sabedoria. Mas para que serviria a sabedoria? Porque nós sabemos da história. Deus apareceu numa certa noite, e Crônicas ele explica melhor essa situação. Ele foi buscar a Deus, ele foi adorar a Deus, ele realmente estava buscando a Deus naquela situação, e parece que num sonho, não diz exatamente sonho, mas dá a entender isso. Deus apareceu para ele e disse: meu amigo,
Peça o que você quiser. Vocês lembram alguma outra coisa na Bíblia de alguém dizendo, peça o que você quiser e te darei? Tem outras passagens na Bíblia falando, mas nessa expressão, alguém falando?